queria que vocês contassem um pouquinho como que foi para chegar lá, a estar esse ano cursando em boas faculdades, como era um pouquinho a rotina de estudo de vocês, para vocês terem tido um desempenho tão bacana em vários vestibulares. Alguma dica que vocês possam compartilhar com a plateia que está aqui hoje? Vamos começar do Raif agora. Bom, então, eu fiz 1 ano de cursinho ano passado e, assim, não vou mentir, a rotina é bem cansativa, é bem chato, assim. Eu estudava praticamente todas as horas do meu dia, assim, eu ia pro cursinho de manhã, voltava à tarde, eu via TV um pouco, almoçando, né? Tirava um cochilinho de uns 20, 30 minutos no máximo e começava a estudar. E estudando até não aguentar mais, até eu ver que não estava rendendo, assim. E de final de semana, mesma coisa, estudo, e às vezes tendo que recusar, os amigos chamando, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, às vezes tendo que recusar, é lógico. Eu saí durante o ano de cursinho também, porque ninguém é de ferro, assim, acho que você tem que relaxar um pouco, senão acaba não rendendo tanto. Chega uma hora que você fica louco, se você não sair, se você não ver um filme, se você não, sei lá, não ler um livro fora do vestibular. Então, acho que, assim, é bem cansativo, é bem chato, mas você tem que saber balancear bastante os estudos e o divertimento, o lazer, assim. Acho que cada um tem uma rotina, cada um sabe do seu limite de estudo. E você tem que fazer isso de uma maneira proveitosa. Não adianta você estudar o dia inteiro e no final do dia você refletir sobre o que você aprendeu e você chegar à conclusão de que você não guardou nada do que você leu. Mas ao mesmo tempo não adianta você também ficar o dia inteiro fora de casa, zoando e não estudar nada. Você não vai levar, sei lá, a lugar algum, eu acho. E assim, uma dica que eu posso dar para vocês é assim, não existe uma fórmula mágica para passar no vestibular, assim. Cada um tem a sua rotina, o seu jeito, a sua maneira de estudar e de aprender. O ideal é você achar essa sua maneira, é você perceber como que funciona melhor para você. Para mim funcionava melhor estudar direto, assim, e sair de vez em quando, mas para outras pessoas pode ser que isso não funcione tão bem, assim. O ideal é você perceber, você se perceber, você ver, para mim funciona desse jeito e não desse, e seguir isso e, assim, ter fé, cara, porque no final vale a pena. É cansativo, é chato, mas no final vale a pena, sem dúvida. Eu não fiz, assim, um ano de cursinho muito bom. Eu acho que o que me ajudou a passar nas faculdades que eu passei não foi um estudo retardado o dia inteiro, 12 meses em 1 ano. Foi a minha vida inteira, que eu era bolsista, eu dependia da minha bolsa para continuar estudando no meu colégio, eu tinha que ter nota boa e eu gostava de escola, simplesmente. Eu não era nada diferenciada, prodígio, muito pelo contrário. Ficava com os meus amigos, sentava atrás, bagunçava, como qualquer aluno normal. Só que eu gostava de prestar atenção na aula, de acompanhar a matéria. Então, o cursinho, para mim, foi só para mim fechar os pontinhos que estavam faltando, as matérias que eu tinha perdido, as minhas deficiências. Eu não estudava o dia inteiro. Eu estudava de manhã, meu cursinho eu ia às 7, voltava ao 1h30 da tarde. E eu odiava as aulas do meu cursinho, odiava todas. Então, eu preferia ficar estudando. Eu pegava o meu caderno, minha apostila, eu lia minha apostila na aula, começava a fazer os exercícios, o que faltava eu terminava em casa, ficava no intervalo lendo umas coisas. E até o meio do ano, assim, mais ou menos, eu estudei bastante em casa. Eu chegava mais ou menos umas 2 horas em casa, almoçava, descansava um pouquinho e estudava até umas 10 e ia dormir. Até o meio do ano também eu fui nas aulas de sábado. E aí, no final do ano, eu fiquei muito cansada, muito nervosa, muito estressada. E eu fiquei mais estudando só no cursinho mesmo. Chegava em casa, descansava. E final de semana eu estudava quando eu tinha alguma coisa muito urgente, muito atrasada. Fazia as provas dos vestibulares. Eu não fiz absolutamente nada de anormal. Eu não tinha rotina, nem disciplina. Continuo não tendo. Mas acabou dando certo, né? Cagadas. Você, Leonardo? A minha preparação eu comecei desde o primeiro ano, assim, eu tinha em mente qual que seria o meu objetivo, que seria entrar numa faculdade pública. Não necessariamente eu sabia o curso, mas eu sabia que para atingir aquele objetivo era necessário estudar muito. Então, desde que eu entrei na escola, eu comecei a estudar assim para o vestibular. Eu me propunha algumas metas, alguns objetivos a atingir diariamente. Então, sei lá, acho que isso me ajudou bastante, assim. Que eu conseguia estudar a matéria do dia e, às vezes, seguir adiante para eu ter um diferencial no final, entende? Bom, eu tinha aula de segunda a sexta, das
das 7 às 2. Na parte da tarde eu continuava na escola, na biblioteca, estudando. Algumas vezes com os colegas, outras vezes sozinho. E, bem, os finais de semana tinha alguns simulados. E outra coisa que também acho que me ajudou bastante foi participar de algumas Olimpíadas Científicas. Como eu disse, eu gosto muito de física, química e matemática, então, ao participar dessas Olimpíadas, eu conseguia ter novamente aquele diferencial da maioria dos vestibulandos que me possibilitou passar, assim, me ajudou bastante no processo seletivo. Legal. Vamos abrir agora para a pergunta da plateia. Quem quiser só levantar o braço, que a gente leva o microfone até vocês. Vamos lá em cima. Eu pude perceber que a grande maioria, não sei direito, mas algum de vocês trabalhou nesse tempo ou só ficou estudando mesmo? Eu já trabalhei, não durante. Eu trabalhei quando eu estava no segundo ano, no final do ano, para ganhar uma graninha. Mas olha, durante o estudo, eu não trabalhei, mas eu não trabalhei porque eu não precisei. Porque se eu precisasse, eu tinha exemplos. Eu via uma galera, quando eu estava no terceiro ano do meu cursinho, que fazia semi à noite, quando eu ficava lá estudando, eu ficava vendo eles. Tinha uma galera que estudava cedo também, que trabalhava de noite em farmácia. E eu via o tanto que era difícil, mas eles estavam lá fazendo um esforcinho. Eu vi bastante exemplo de gente, sabe, que conseguiu encaixar as duas coisas. É um pouco mais complicado, ainda mais dependendo do curso e da faculdade que você escolhe. Aí vai de cada um. Você precisa ter um pouco mais de disciplina, não pode ser largado, tem que botar um foco na cabeça, olhar para frente, saber que vai passar logo, que já é uma fase, vai passar. E tentar conciliar as duas coisas. Pelo menos tentar, entendeu? Tentar pegar um cursinho que não te exija tanto ficar lá o tempo inteiro. Um cursinho que seja semi, que seja à noite, ou que seja só de manhã. Você possa ter um material bom de estudo, tipo uma apostila boa, com bastante exercício, para você ficar em casa estudando final de semana, ou para você estudar no intervalo do seu trabalho, sei lá, se você trabalhar de secretário, alguma coisa assim que dá para você fazer as coisas juntas. Dá para conciliar. É um pouco mais difícil, pelo que eu via a galera. A galera ficava bastante cansada, mas eu vi bastante gente que fez isso, lá onde eu morava. Não o meu caso, graças a Deus. Bom dia. Meu nome é Milton. A minha pergunta para vocês é a seguinte. Todo esse preparo que vocês tiveram durante esse tempo de ensino médio, fundamental, depois do cursinho, hoje, ele contribuiu, esse grande preparo, para vocês hoje dentro da faculdade? Que a gente, às vezes, eu sou professor, a gente trabalha com aluno, e o aluno fala, eu vou entrar na faculdade e tal, e pensa que aí acabou, né? Não precisa mais estudar. O que vocês falam para a turma que está aqui agora, que daqui uns dias vai estar prestando vestibular, que vai estar com vocês lá, só que vocês vão ser os veteranos? Bom, eu acho que a preparação é fundamental, assim, não adianta você estudar somente um ano, que não é nesse ano que você vai aprender tudo. A preparação vem da base, a preparação vem desde dos primeiros anos que você estuda, assim. Sei lá, eu sempre estudei desde a, sei lá, primeira, segunda série, sabe? Não tanto quanto eu estudei ano passado, é óbvio. Mas, assim, é fundamental você ter uma base. Se você não tiver uma base, você chega no ensino médio ou então no cursinho sem saber o básico, sem saber como aproveitar aquelas aulas, sem saber até mesmo como estudar. O que é complicado, assim. Eu acho que é imprescindível, cara. É assim, se você não tiver uma base, você não vai a lugar nenhum, sabe? Então, e Agora, além disso... Raif, acho que a questão que o professor levantou também é assim, se a preparação não é simplesmente só para passar no vestibular. Se a formação que você teve está sendo útil na faculdade, assim, ter uma boa formação no dia a dia da faculdade também é relevante. Sim, então, ia chegar nesse ponto. Aí que está o problema, eu acho. Falta uma integração entre as matérias do ciclo básico e a da faculdade. Tem matérias que eu aprendi ano passado, anos anteriores, que eu já não lembro, porque eu decorei para passar no vestibular e na faculdade, sinceramente, eu não tenho essas matérias, não tenho uma relação. Mas tem outras que tem. Então, acho que assim, tem um certo balanceamento aí. Algumas matérias a gente vai usar para a vida inteira, outras nem tanto. Mas eu acho que os conceitos básicos de cada matéria a gente continua usando, sim, não só na faculdade, mas na vida toda. Para mim,
fez toda a diferença. Eu mudei de cidade agora no primeiro semestre, conheci um tanto de gente, então eu não estudei muito bem, direitinho. Se eu não tivesse tido uma boa base de ensino médio, porque tipo, eu estudei para os vestibulares do Rio de Janeiro, em que era muito aprofundado, biologia, química, umas coisas assim. Então eu estudei muito, eu estudei umas coisas que eu sentei agora na aula da faculdade e eu vi o meu professor dando uma aula na faculdade que eu já tinha estudado, sabe? Se eu não tivesse tido essa base, eu não tinha passado nas matérias do primeiro semestre. E continuo refletindo agora. Eu continuo vendo meu professor falar coisa, sei lá, de anatomia e eu lembrando dos meus papos com o meu professor de biologia no intervalo da aula. Pra mim faz toda a diferença. E as humanas, a gente não tem uma continuidade bem definida na faculdade, mas da mesma forma, eu acho que foi imprescindível para minha formação, para minha graduação, ter feito um bom curso de humanas, que eu acho que é importante para todo mundo, em qualquer faculdade que você vai fazer, ter um senso do mundo que você está vivendo. Não só também com relação às matérias que você aprende e na faculdade talvez você dê continuidade, mas também em relação à disciplina que você aprende a ter durante o seu período de preparação. Isso com certeza vai te ajudar a seguir na faculdade. Muitas pessoas falam que é relativamente fácil entrar, mas é muito difícil de sair. Então, com esse período de preparação intenso que muitos vestibulandos acabam tendo, você cria uma disciplina, cria um conjunto de regras que vai continuar com você o resto da sua vida e você vai tentar conseguir aquilo, entende? Por exemplo, eu procurava estudar todo dia, sempre, um certo número X lá de horas de estudo. Isso na faculdade é imprescindível. Inclusive, onde eu estou, a ementa já vem com uma espécie de dica de quantas horas você tem que estudar para conseguir entender aquela matéria, para conseguir dar continuidade naquilo. Sei lá, essa parte de disciplina mesmo, de estudo, é essencial, eu acho, para continuar também na faculdade. Só isso. Bom, para ter um bom desempenho logo após que vocês realizam a prova, o que vocês acham mais favorável? Logo que termina o ensino médio, é melhor dar uma pausa durante um ano para se preparar para a prova, ou é melhor ir direto, logo que termina o ensino médio, já fazer a prova do vestibular? Fazer, sempre. Não pode ser que você não passe, mas quanto mais experiência você tiver, melhor. Prova você só aprende fazendo, você só vai aprender o tempo que você tem que demorar, como que você faz mais fácil, se você precisa começar por questão de matemática primeiro, você precisa começar por português primeiro, quebrando a cara, sentando lá e fazendo um tanto de prova. Eu acho fundamental fazer, nem que for de treineiro no segundo ano, sem compromisso, entendeu? Não precisa nem estudar no segundo ano se você não quiser. Vai lá e senta a prova para você ver como é que é. Não, eu acho que não compensa você terminar o terceiro ano, não prestar nenhuma prova e deixar só para depois que você achar que você tem uma base. Pode ser que você não passe, pode ser que você não consiga fazer, mas vai ser essencial para você aprender a fazer prova, porque passar no vestibular também não é só conhecimento, é manha, é jeitinho de prova, é conseguir dominar o tempo, é conseguir interpretar a questão de múltipla escolha, conseguir riscar as coisas, conseguir, sei lá, inventar as perguntas se você não sabe a resposta. E você só aprende isso fazendo bastante prova. Eu acho que, eu particularmente, cada um tem a sua opinião e cada um deve fazer o que acha que é melhor para si. Mas para mim funcionou assim, fazendo prova. E comecei no terceiro ano. Eu acho sem dúvida assim, que fazer prova é fundamental. Você só vai aprender como fazer prova fazendo. Na hora lá, como a Mari falou, tem muito do jeitinho, da manha, de como fazer. Cada um tem a sua estratégia, você só vai saber qual estratégia é melhor para você treinando. Não existe jeito melhor de treinar do que fazendo prova. É fundamental, eu acho. Mesmo porque, saindo do terceiro ano e prestando a prova, você pode passar, por que não? Se você se preparou, não é mesmo? Se você não prestar e passar no ano seguinte, você vai falar, nossa, será que eu não teria passado no ano anterior? O máximo que pode acontecer é você não passar, mas mesmo assim não vai ser uma experiência desastrosa, porque você treinou. Isso só vai te ajudar no ano seguinte e nos outros. Assim, eu acho que é fundamental, é imprescindível fazer prova logo que sai do terceiro ano. Bom dia a todos. Eu gostaria de saber, pegando um gancho na pergunta anterior, se no momento que vocês foram fazer o vestibular, quando terminaram o terceiro ano, como vocês
fizeram para resolver a questão da pressão, ansiedade, o nervosismo, e depois saber que vocês não conseguiram passar e teriam que fazer um cursinho para conseguir tentar mais uma vez o vestibular? Então, foi ruim. Não foi bom não, velho. Eu fiquei mó deprimida, fiquei triste pra cacete, fiquei em casa, chorei. Falei assim, eu vi todos os meus amigos do terceiro ano, que eu olhava pra eles e falava, ninguém estudou e tá todo mundo na faculdade. Eu ficava com muita raiva. Só que eu sabia o que eu queria. E eu sabia que, de uma forma ou de outra, eu não tinha feito o que eu precisava fazer. Não tinha. E você vai se levando, entendeu? Você vai passando, as férias passam rápido, você já fica no embalo do cursinho direto do terceiro ano, não tem, tipo, uma brecha que dê pra você pensar muito tempo no que tá acontecendo na tua vida. Você vai sendo levado, assim, vai acontecendo. Pra mim não foi fácil, mas tem gente que levou numa boa também, porque você vai aceitando já, antes de acontecer. Você sabe que você não fez. Quando você não fez, você sabe que você não fez o que você não precisava fazer. Então, você vai aceitando, mais ou menos, entendeu? Você vai se levando. Acho que é isso. Eu concordo com a Mari, assim, também. Cara, depois que você não passa, assim, a sensação é a pior possível. Eu prestei no terceiro ano, eu não passei. Só que eu sabia que eu não tinha estudado o quanto eu teria que estudar para passar em medicina na USP, por exemplo. Eu sabia, no terceiro ano eu saía muito, eu só jogava bola, sabe? Eu não estudava, assim, metade do que eu teria que estudar para passar em medicina. E, assim, você perguntou da ansiedade. Cara, a ansiedade todo mundo tem. E é um diferencial, assim. Quem tem menos se dá muito melhor. O fato é que você tem que controlar essa ansiedade. E essa ansiedade, pelo menos para mim, pessoalmente, eu controlei bastante, assim, fazendo provas anteriormente. Porque aí eu já chegava no dia do vestibular e eu sabia o que eu tinha que fazer, como eu tinha que fazer a prova, quanto tempo eu tinha para cada questão, sabe? Então, é isso, cara. A ansiedade todo mundo tem. Quem fala, eu chego na prova de boa e faço sem nervosismo nenhum, é mentira, cara. Todo mundo fica nervoso, afinal, é a sua vida, é o seu futuro que está sendo decidido ali. Mas você tem que converter essa ansiedade em atenção, porque assim o nervosismo só te atrapalha, não ajuda em nada. Se você converter isso em atenção, você vai ter um desempenho muito melhor do que um outro cara, por exemplo, que ficou nervoso durante a prova e passou uma questão sem perceber, um gancho lá, alguma coisa assim, entendeu? Então o fato é, quanto menos ansiedade você tiver e quanto mais você converter isso em atenção, melhor é para você. Bom, essa questão da ansiedade, eu acho que é bem o que a Mariana falou. Você consegue meio que dominar isso sabendo o quanto você trabalhou naquele ano. Você consegue chegar tranquilo naquela reta final sabendo, olha, eu me sacrifiquei esse ano, eu consegui fazer de tudo que eu podia para no final eu atingir aquele meu objetivo. Se você não conseguir, você fala, foi por algum detalhe, não foi uma catástrofe assim. Você vai aprendendo ao longo do tempo as manhas de como passar. Mas eu acho que essa questão de ansiedade você consegue controlar meio que interiormente mesmo. Você fala, eu trabalhei muito esse ano, eu me esforcei demais, eu abri mão de coisas que eu podia meus amigos estavam fazendo, que eu poderia estar fazendo, que eu achasse mais legal, mas não, eu me foquei nos estudos e aí eu vou conseguir passar. Você tem que ir com essa mentalidade na hora da prova. Então, oi, eu gostaria de saber quando é que vocês começaram realmente a se preparar. Se foi, tipo, desde o primeiro ano você já estava estudando por conta própria, fazendo cursinho, como é que foi? Eu não tive, assim, uma preparação disciplinada e focada desde o meu primeiro ano. Eu sempre gostei de escola, sempre gostei de aula, sempre gostei de assistir as aulas dos professores que davam uma aula boa e isso era porque eu me divertia, porque me fazia bem. E continua sendo assim quando a aula é boa pra mim. Então eu não tive uma preparação direcionada desde X anos. Muito pelo contrário, eu fui só fazendo meu ensino médio do jeito que era legal, do jeito que eu aproveitava. O fundamental foi assim também. Eu fui mais tranquila nesse ponto, eu não tive nenhuma preparação. Eu acho que a minha preparação foi ter sido uma boa aluna. Só isso. Eu comecei minha preparação desde o primeiro ano, como eu tinha falado. Mas no primeiro ano não era uma preparação específica para o ITA, entende?
eu estudava para a FUVEST, estudava para provas, não digo normais, mas provas comuns, assim, FUVEST, Unicamp, Unesp. A partir do segundo ano que eu entendi mesmo o que significaria eu passar no ITA, o que, sei lá, seria ter a chance de estar lá dentro, entendeu? Então, a partir do segundo ano, eu comecei a estudar muito mais focado no ITA. Eu fazia, como todo mundo aqui frisou, é muito bom fazer prova. Eu fazia várias provas, eu cheguei a fazer 10 anos de prova de ITAs, assim. E no segundo ano mesmo que foi a minha preparação muito mais intensa. No terceiro ano, eu sabia que eu já tinha trabalhado bastante e eu podia tirar um pouco o pé. Mas, é claro, não com aquela soberba de eu trabalhei muito, fui bem já no segundo ano, vou passar. Não. Eu tinha que tirar um pouco o pé para controlar também essa parte da ansiedade, entende? Acho que se você começar a se preparar cedo, assim, só que sabendo dosar quanto se preparar e quando se preparar, acho que você vai ter sucesso. Como eu já disse aqui, eu acho que assim, a base é fundamental. Então, não adianta você não estudar nada e nos primeiros anos da sua vida, assim. Você tem que ter sempre uma base para passar para o ano seguinte e entender o que está sendo dito pelas matérias do ano seguinte. Eu tinha essa base, só que assim, eu não me preparei excelentemente no primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio, por exemplo. Eu não estudava o quanto eu deveria estudar para passar em medicina, assim. Eu fui rachar de estudar mesmo ano passado, no cursinho. Mas eu sinto que se eu não tivesse essa base, se eu não tivesse um mínimo de conhecimento que eu adquiri ao longo de toda a minha vida escolar, assim, não teria dado certo, entendeu? Então, acho que é fundamental essa base. Oi, bom dia. Meu nome é Eliane, eu também sou professora do mesmo colégio que o meu colega. E eu gostaria de saber o seguinte, dentro de pouco tempo, vai acontecer o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Gostaria de saber se vocês fizeram, se fizeram, qual foi o resultado dessa prova e o que vocês acham do Enem, já que ele abre portas também. Não sei a faculdade de vocês, se foi assim. Eu tenho trauma do Enem, eu não posso mentir. Foi um trauma absurdo pra mim, tanto no terceiro como no cursinho. Eu lembro que no cursinho eu fiquei puta. Desculpa a palavra, mas eu fiquei possuída. Tipo, eu errei só 12 questões, aí quando saiu minha média, eu tirei 760. Como podia um negócio desse? Tipo, eles abaixaram a minha nota de todas as formas possíveis. E era só no Enem, era uma perseguição. A minha redação, eu só tirava nota ruim no Enem. Deu certo. Bom, em relação ao Enem, é muito mais treino do que qualquer outra prova. Eles tentam juntar tudo naquele tempo de 4 horas e meia, 5 horas e meia, que eu acho que é, como a Mariana falou, traumatizante. Você acha que está preparado para aquilo, mas é muita coisa que você tem que fazer num período muito curto de tempo. Então, bom, para mim foi traumatizante também. Eu vi o resultado, era abaixo do esperado, mas é treino mesmo, essa parte. E eu acho que, como a Mariana falou também, está abrindo novas oportunidades, só que para isso se concretizar, eu acho que ela tem que se tornar uma prova mais justa, assim. Mas eles têm que tentar elaborar melhor a prova. Eu não sou professor, não sou nada, mas acredito que alguns dos professores têm o mesmo pensamento que eu. Para ela ser uma prova de abrangência nacional, como estão querendo fazer, para entrar na Universidade Federal, tem que ser mais elaborada, mais bem pensada para qualquer tipo de aluno. Bom, eu fiz Enem ano passado também, eu não vou mentir, eu não gostei do Enem, como todo mundo aqui, acho que eu também fiquei com certo trauma do Enem. Pelo Enem, eu passei na Universidade Federal de São Carlos e em Viçosa. Só que, assim, eu errei também 12 questões e a minha nota foi 700 e alguma coisa. E eu esperava uma nota muito maior. Então, assim, tem certas coisas no Enem que eu não entendo, sinceramente, eu não entendo. Mas eu acho que é um processo assim, muito importante, que ainda está em fase de teste, está se aprimorando cada vez mais, cada ano mais, um pouco. E eu acho que assim, abre portas para a Universidade do Brasil inteiro. Então ninguém pode de forma alguma desprezar o Enem. Assim, eu acho que todo mundo deve prestar o Enem. O Enem é uma prova cansativa, todo mundo sabe. E, de novo, o melhor jeito de se preparar, não só para o Enem, mas para qualquer outra prova, é fazendo provas anteriores. Eu fiz todos os simulados do novo Enem que eu achei na internet, em revistas, em todos os lugares. Eu fiz todos. Eu fiz todas as provas anteriores e tentei controlar ao máximo a minha ansiedade. E, assim, eu acho que é isso que todo mundo deve fazer.
Legal, gente. O nosso tempo esgotou. Só queria saber se vocês querem passar um último recado rapidinho para o pessoal que está aqui assistindo vocês. Bom, um recado que eu tenho a passar para vocês é que, assim, eu já passei pelo que vocês estão passando. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, vocês abrem mão de várias coisas, mas pode ter certeza que no final vale a pena. Assim, é uma fase e vai passar, uma hora isso acaba. E quando acaba, vocês vão olhar para trás e falar, nossa, ainda bem que eu já passei por isso e que eu tô hoje onde eu tô. Assim, é muito recompensador, é muito gratificante você saber que você já passou por aquela fase e que você vai para um lugar melhor depois daquilo. É isso aí que ele falou. Eu agradeço por não ter passado no terceiro ano. Porque se eu tivesse passado no terceiro ano, eu não ia estar onde eu consegui chegar. E a gente sabe de verdade que é muito difícil. É difícil a gente ver os amigos da gente indo, mudando de cidade, mudando de vida. E a gente ficando. Mas eu vi gente que aguentou. Eu vi gente que fez 5 anos de cursinho. Eu vi amiga minha falando assim, Mari, eu não aguento mais. As minhas amigas estão casando e eu estou indo para o cursinho. Mas hoje ela está fazendo o curso que ela queria, fazendo a faculdade que ela queria. E é isso que vai fazer ela feliz. A vida da gente é muito grande. Esse é um período muito curto e que vai fazer toda a diferença depois. É muito grande a diferença que vai fazer. É 1, 2 anos que vão, de fato, mudar a sua vida. E depois que acabar, vocês não vão nem lembrar, velho. Vocês vão falar do cursinho e vão rir com seus amigos. E vai ser uma fase que só vai trazer coisa boa. Parece que não, mas passa rápido. É doído, é muito doído. A gente sabe disso, a gente já teve aí. E a gente tá recente ainda, a gente lembra. Mas vai valer a pena. É o que ele falou, vai valer muito a pena. Vocês vão ver isso. Vocês vão agradecer a Deus por não ter desistido e por ter tido força. Bom, como, sei lá, a última dica, assim, eu diria para os vestibulantes terem autoconfiança. Não vai ser pai, não vai ser professor, amigo, não vai ser ninguém que vai saber o quanto você lutou para estar ali, para chegar naquele resultado. Só você vai saber o quanto você se dedicou, se você está ou não preparado, se você precisa ou não fazer um ano de cursinho. É autoconfiança, a última coisa que eu tenho a falar. Legal, queria pedir uma salva de palmas para os 3. Muito obrigado pela presença de vocês. E uma boa feira a todos. Espero que vocês aproveitem bastante, gente. Valeu.